O que é destaque nesta segunda-feira? Vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos contra sarampo será intensificada a partir dessa segunda. Assembleias marcam greve dos professores estaduais nesta segunda-feira. Ex-guerrilheiros das Farc atuam como freelancers no tráfico na Amazônia. Programa Federal Inova Jovem será lançado nesta segunda-feira em Manaus. Ex-governador Sérgio Cabral fez mais de 2.000 voos particulares em helicópteros do estado, diz Ministério Público. Barroso determina que sócio do Grupo Libra se apresentem à Polícia Federal e diz que ouvirá PGR sobre necessidade de prisão. Juízes e membros do Ministério Público entregarão hoje abaixo-assinados por prisão após segunda instância ao STF. Estação Espacial Chinesa entra na atmosfera terrestre e cai no Pacífico Sul. Israel rejeita pedidos de investigação sobre violência em Gaza. Senhora de 60 anos é agredida pela ex-nora em Carauari. Mulher é presa por deixar trancados em casa filhos de 1 ano e outro de 1 mês no Novo Israel. Homem executado em rua do bairro de Santa Etelvina. O João Paulo, outro foi morto com 6 tiros. O Malvazinho Pedreiro é assassinado em frente de casa por motoqueiro fantasma. É o Jornal da Manhã que está começando 5:48. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 10 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 90%. A temperatura máxima será de 32 graus. Manaus amanhece em meio a muitas nuvens e com 25 graus de temperatura. A umidade do ar é de 88%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 2 de abril. Chegamos aos 92 dias do ano e faltam 273 para terminar 2018. É dia de São Francisco de Paula. Também é o Dia Mundial do Livro Infantil e o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Sem restrições para pousos e decolagens, opera o aeroporto Eduardo Gomes. Datas e fatos. O que conta a história? 1513, o explorador espanhol Juan Ponce de León avista pela primeira vez a terra em que é hoje a Flórida. 1800, Ludwig van Beethoven estreia sua Sinfonia número 1 em Viena. 1972, o ator Charles Chaplin retorna aos Estados Unidos pela primeira vez desde que foi rotulado de comunista durante o macartismo no início dos anos 50. 2002, forças israelenses cercam a Basílica da Natividade em Belém, no interior da qual palestinos armados se refugiaram. Um cerco começa. Em 2008 acontece pela primeira vez o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, decretado pela Organização das Nações Unidas no ano anterior para repetir-se anualmente. 2015, terrorista do grupo Al-Shabaab ataca a Universidade de Garissa, no Quênia, matando pelo menos 148 pessoas e ferindo outras 79. Agora 5:50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A programação da Semana Santa em Manaus encerrou neste domingo com a missa de Páscoa na Igreja Matriz. A celebração da ressurreição de Jesus Cristo reuniu fiéis na Catedral no período da manhã. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castellani, celebrou a missa pascal. Passado o feriado prolongado da Semana Santa, o comércio, shopping, bancos e repartições públicas voltam a funcionar em seus horários de costume. A exceção fica para as escolas estaduais, onde os professores continuam em greve. 5:51 em Manaus. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está nossa reportagem externa com o comando de Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo na área onde você está? Nublado, Paulo Guerra, oferecendo a possibilidade de chuva para qualquer momento. A unidade externa do Jornal da Manhã, nesse momento, na Alameda Cosme Ferreira. Antes, porém, já passamos também na zona norte da cidade, onde fica a sede do Instituto Médico Legal, e agora já estamos na zona leste da cidade. Nessas duas zonas, Paulo, o tempo é bem nublado. Pellegrini, o transporte coletivo na cidade sem anormalidade. Operando de maneira tranquila até o presente momento, Paulo, sem nenhum tipo de anormalidade, os terminais também já recebendo grande número de passageiros, com a ausência ainda dos estudantes, Paulo. A movimentação dá-se de maneira amênua nesse momento devido aos estudantes que estão perdendo aula devido à greve justa dos professores. Pellegrini, eu pergunto a você a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esse final de semana e principalmente nesta madrugada. Paulo, durante o final de semana nós tivemos grande movimentação
movimentação, tanto no pronto-socorro 28 de agosto, quanto no pronto-socorro João Lúcio e pronto-socorro Platão Araújo. A madrugada de ontem, aliás, a madrugada de hoje, né? A noite de ontem, já início da madrugada de hoje, um pouco mais ameno. Mas de sábado para domingo, Paulo, a movimentação muito intensa nos 3 principais pronto-socorros da cidade. A movimentação nas estradas neste feriado prolongado, proporcionado pela Semana Santa e a volta para casa e a ponte Rio Negro, como é que foi, Peregrini? Agitada também, Paulo. Nós estivemos mais uma vez, né, atravessando lá para o outro lado, e a movimentação no sábado era bem intensa. No domingo a movimentação já foi de lá para cá. De quem estava vindo de Manacapuru, de Novo Airão, de Iranduba, dos sítios, dos balneários da estrada, a movimentação foi bem intensa na volta para casa ali depois das 16 horas até as 18 horas, um fluxo muito intenso. Que deixou também, Paulo, a movimentação intensa foi no Porto da Ceasa. Nós estivemos acompanhando aí nesse final de semana também, e quando estivemos lá no sábado, contamos na fila 107 carros, mais 6 balsas estavam à disposição de quem queria atravessar para lá para o outro lado. E ontem a fila era quilométrica lá no Careiro da Várzea para quem queria atravessar do Careiro para Manaus. Peregrini, vamos falar em estradas vicinais. Como é que está a estrada que leva até o Lago do Limão? Tá boa, Paulo, tá boa. Tem, né, aqueles buracos aí devido à chuva, mas a situação até que tá tranquila nessa vicinal que leva lá até o Lago do Limão. Peregrini, muito trabalho para o pessoal do IML nesse final de semana? Tivemos sim, Paulo, né? Não como finais de semana anteriores, mas nós tivemos aí uma quantidade de mortes até menor do que o final de semana passado, mas nós tivemos alguns registros e chamou a atenção, Paulo, as mortes todas por armas de fogo. Alberto Peregrini, um homem estava numa cadeira de embalo à porta de sua casa. O que foi que aconteceu e aonde foi que aconteceu? Chegou, Paulo Guerra, chegaram homens armados, né? O motoqueiro fantasma chegou e atirou várias vezes nesse homem. Aconteceu na Indonésia, na rua Indonésia, no bairro Mauazinho. Outro homem foi executado também no meio da rua, no bairro de Santa Etelvina. Seria um acerto, Peregrini? Um acerto de contas, Paulo. Ele já era ex-presidiário e com certeza trata-se de um acerto de contas. Os homens chegaram num Siena, ele estava fumando um cigarro, dando umas pitadas, quando de repente chegaram os homens nesse Siena, o que estava no banco de trás chegou armado e disparou 6 tiros contra o corpo da vítima. Tivemos no João Paulo também outro crime, né, Peregrini? Tivemos Santa Etelvina, João Paulo e Mauazinho. Isso aí, Paulo Guerra. Esse do João Paulo também, com características de execução do Santa Etelvina, João Paulo, já que essas 2 vítimas tinham passagens pela polícia. Alberto Peregrini, aconteceu mais uma morte. O homem estava internado, já se sabe a identidade dele. O que aconteceu? Pois é, Paulo Guerra, ele morreu nas dependências do pronto-socorro, né? E está vindo para o Instituto Médico Legal. Os procedimentos estão sendo feitos nesse momento para a liberação do corpo, para que seja levado à sede do Instituto Médico Legal. Daqui a pouco mais informações dessa outra morte por tiro na cidade. Alberto Peregrini vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas em Manaus e um balanço dos acontecimentos do final de semana. Bom trabalho para você, Alberto Peregrini, na semana que começou ontem. Muito bem, Paulo Guerra, vamos chegar aí se Deus quiser, aí com muitas informações e dizendo também, Paulo, que um cachaceiro tomou todas, chegou em casa, bateu na mulher, bateu no enteado e tocou fogo na casa. Tudo isso daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, Paulo. Peregrini, há uma informação de que os homens se reuniram para saborear o despacho ali pelas bandas da estrada do aeroporto? Foi, Paulo Guerra, e mais uma vez houve desentendimento, né? Eu estava colocando, você sabe que é naquela área ali, a área de colocar as referendas, os marafos e tal, aquela parada toda da macumba. Aí, quando estavam fazendo lá o despacho, um já estava tomando o espaço do outro. Os dois se desentenderam, foi peia para todo lado, vela quebrada, macumbeiro na porrada e os marafos destruídos. Foi uma confusão naquela área do aeroporto, ali na estrada do aeroporto, e o pessoal gosta daquela área ali, não é, Peregrini? Oi? O pessoal gosta daquela área. Gosta daquela área depois do aeroporto ali, já é uma área famosa. O pessoal passa ali de noite naquela escuridão, as velas estão acesas. Tem uns até que vão de vez em quando dar uma olhada para ver se o retrato dele não tá por lá.
São os chamados despachos, é isso. Despacho, Paulo Guerra, que outrora, né, Paulo, antes da crise, eram muito mais, né, floridos, tinham muito mais coisas, eram rosas, eram, né, galinha, era pipoca. Agora que a gente vê um negócio mais miado, mas ainda tem. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, a gente está sabendo também, aqui no Jornal da Hora da Polícia, a gente fala também de economia e já se sabe que está se fazendo economia nos despachos. Paulo Guerra. 5h57. A Procuradoria-Geral do Estado abre no próximo dia 9 as inscrições do processo seletivo para estágio remunerado em Direito, com 10 vagas de formação de cadastro de reserva. A Bolsa Auxílio no valor de R$868 para a jornada de 4 horas, acrescida de auxílio transporte no valor de R$167,20. Podem se candidatar estudantes de Direito regularmente matriculados no 5º período ou correspondente, se anual, das universidades ou faculdades públicas ou particulares do Estado. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 deste mês de abril na sede da PGE, na Rua Emílio Moreira, no bairro da Praça 14, no Centro de Estudo Jurídico, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas. Ex-combatentes das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, recrutados por facções criminosas brasileiras, estão atuando no tráfico de drogas na Amazônia. A informação foi confirmada pela Polícia Federal e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A situação vem sendo monitorada pela comunidade de inteligência do governo brasileiro e preocupa as autoridades que fazem o combate ao narcotráfico na região. A atuação de ex-combatentes das Farc no tráfico de drogas nos rios da região amazônica vem sendo detectada desde o final de 2016, mas parece ter se intensificado ao longo de 2017 e nos últimos meses. As evidências da participação de ex-guerrilheiros no tráfico de drogas na Amazônia vieram de relatos fornecidos por informantes e do aumento do volume de armamento pesado apreendido na região. Segundo o chefe da Delegacia de Repressão Entorpecentes da Polícia Federal no Amazonas, Caio Eduardo Avanço, os ex-guerrilheiros estão trabalhando como freelancers para facções que exploram o tráfico de drogas na região amazônica. 6h04. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Pagamento dos servidores públicos municipal movimentou 4,8 milhões de reais no final de semana. Com seus vencimentos em dias, os servidores tiveram uma Páscoa recheada de chocolate e muitas compras. De acordo com o secretário de Administração, garantir o direito do servidor público municipal e movimentar o comércio local, além de um dos deveres da gestão, é um dos compromissos do prefeito Beto D'Angelo e do vice Raimundo França, o Capela. O município segue adotando medidas para continuar fazendo a gestão responsável, de forma que os servidores, que os serviços básicos que são de responsabilidade municipal continuem ofertados à sociedade e os direitos da população estejam garantidos. A secretaria informou ainda que somente este ano foram realizados enquadramento salarial de todos os servidores administrativos efetivos da prefeitura, o que não ocorria há mais de 10 anos, além de reajuste em 30% dos secretários das escolas municipais que se encontravam defasados há 17 anos. De Maracá para o Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h05. O programa Inova Jovem do Governo Federal, que vai levar capacitação em empreendedorismo, preferencialmente a jovens negros de 18 a 29 anos de comunidades, chega a Manaus nesta segunda-feira a partir das 9 horas no Centro de Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira. O programa, que conta com o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, tem o objetivo de promover a emancipação financeira dos jovens através de empreendimento próprio, gerando renda e redução da condição de vulnerabilidade dos mesmos. O Inova Jovem é o maior programa de capacitação ao empreendimento para jovens das comunidades periféricas já implantado no país, onde o jovem terá todo o aporte necessário para começar a gerar emprego e renda. A Secretaria Estadual de Saúde, Suzan, passará a adotar nas unidades da capital e do interior o aplicativo Meu DigiSUS, que está sendo lançado pelo Ministério da Saúde. A ferramenta permite ao usuário acompanhar o histórico de agendamento de consultas e exames feitos no sistema de regulação SISREG, o status de cada solicitação,
além de cadastrar informações relacionadas à saúde, como altura, peso e alergias. O secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, explica que a ferramenta é de extrema importância e sua adoção deverá propiciar a redução do número de ausências de pacientes a consultas e exames marcados, que hoje chega a ser de 64%. 6h07 em Manaus. O governador amazonino Mendes visitou ontem a segunda-feira de Piscicultura de Rio Preto da Eva, que no último sábado completou 36 anos de história. O governador amazonino destacou as ações do setor primário realizadas pela Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário e Florestal do Estado do Amazonas, o IDAM. A Feira de Piscicultura, amazonino Mendes determinou ao secretário de Produção Rural, José Aparecido, a formalização de um convênio com a Associação São Francisco de Assis, maior produtora de hortaliças orgânicas do estado, para aquisição de um caminhão agrícola para facilitar o escoamento da produção local. No local são 31 produtores. A partir desta segunda-feira, as ações de intensificação da vacinação contra o sarampo em Manaus se concentrarão na faixa etária prioritária, ou seja, crianças a partir dos 6 meses até os 5 anos de idade. O novo boletim epidemiológico sobre os casos de sarampo em Manaus deve ser divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Educação, alergia e inclusão. Estes foram os principais temas abordados na caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado neste 2 de abril. O ato foi realizado ontem no Complexo Turístico da Ponta Negra. Diversos familiares de crianças com autismo distribuíram balões e panfletos para as pessoas que caminhavam pelo calçadão. Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado hoje, o Centro Educacional Estrelas do Amanhã, escola pertencente à PAI, lá no município de Iranduba, realiza programação especial logo mais às 9 horas. A Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, CEPED, irá realizar uma ação de panfletagem alusiva ao dia. A mobilização vai contar com o apoio das organizações da sociedade civil que trabalham o segmento da pessoa com autismo. A ação irá acontecer das 17 às 18h30 na rotatória do Conjunto Eldorado, no bairro do Parque 10. Durante o evento, pedestres e motoristas irão receber exemplares da cartilha Autismo Compreender para Incluir. A cartilha aborda assuntos como direitos, assistência e inclusão das pessoas com autismo. A publicação traz esclarecimentos sobre a lei do autista, intervenção precoce, apoio aos pais, proteção social, educação, cultura e trabalho, além dos tópicos que ajudam o leitor a identificar o transtorno do espectro do autismo. No impresso ainda é possível conhecer todas as organizações da sociedade civil que trabalham na promoção dos direitos e inclusão de pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Assembleias Gerais para avaliar a contraproposta do governo do Amazonas e a continuidade da paralisação marcam a segunda-feira em que a greve dos professores da rede estadual de ensino completa uma semana. Para as 15h30 na Praça do Congresso, no centro de Manaus, está agendada a reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, do Sinteam, que negocia oficialmente com o governo o término da greve. O pedido inicial dos professores é o reajuste salarial de 35%. Na semana passada, em reunião entre representantes da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC e do Sinteam, a administração estadual ofereceu o aumento de 14,57%, sendo 4,57% pagos imediatamente e os 10% restantes escalonados ao longo do ano até dezembro. Outro movimento sindical de professores que também deve fazer assembleia hoje é o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, ASPROM Sindical. Antes de o Sinteam decidir pela greve, profissionais da rede estadual ligados ao ASPROM Sindical iniciaram paralisações na capital. A assembleia da ASPROM está marcada para as 8h30 da manhã em frente à sede do governo no bairro da Compensa. A assembleia de hoje é para analisar e deliberar sobre a contraproposta que foi feita pelo governo do estado. O titular da SEDUC, Lourenço Braga, estará no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira às 10h30 da manhã para falar sobre a greve e a reivindicação dos professores da rede estadual. Conforme o calendário do Sinteam, às 7 horas desta terça-feira, os professores vão iniciar carreatas partindo de todas as zonas de Manaus em direção à Assembleia Legislativa, onde devem acompanhar a participação do secretário de Educação nos debates daquela casa legislativa. Sobre essa paralisação, o governador amazonino Mendes disse ontem, quando visitava o município do Rio Preto da Eva, que
que o Estado está fazendo um esforço com responsabilidade para recompor perdas salariais de professores e demais servidores da educação, bem como para corrigir injustiças com todos os demais servidores que não tiveram reajustes nos governos passados. Polícia. 2 crianças foram encontradas trancadas em uma casa no bairro Novo Israel. O resgate aconteceu ontem de manhã após um vizinho denunciar o abandono. Segundo a polícia, as crianças estavam sem comida e foram encontradas junto a lençóis sujos de fezes. A mãe foi presa. Os meninos de 1 ano e 6 meses e outro de 1 mês e 5 dias de vida estavam em uma kitnet localizada na Rua do Amor. Imagine se não fosse do amor. Após dar banho nas crianças, os militares as levaram até o banco de leite da maternidade Azilda da Silva Marreiro para que pudessem se alimentar. A mãe das crianças de 18 anos foi localizada logo após o resgate. Ela foi presa e levada até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde deve ser autuada por abandono de incapaz. Após prestar depoimento, a mulher deve passar por uma audiência de custódia para a justiça decidir se ela seguirá para um presídio da capital ou se responderá pelo crime em liberdade. O perigo é a audiência de custódia. Outro fato absurdo ocorreu no município de Carauari. Uma agressão a uma senhora de 60 anos causou revolta nos moradores do município. A filha da vítima, funcionária pública Lorena Borges, registrou o boletim de ocorrência sobre o caso. Ela conta que a mulher foi atingida no queixo e jogada no chão em frente à casa onde mora. Ela acusa uma ex-nora da vítima de ter cometido a agressão. A idosa passou por exame de corpo de delito e teve alta no hospital. O caso será investigado por policiais civis lotados na 65ª Delegacia Interativa de Polícia em Carauari. Morre o filho de um pastor que foi baleado e ele estava hospitalizado, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. O homem que havia sido baleado, que nós estávamos ainda procurando informação, Paulo Guerra, foi um latrocínio. Foi no Manoa, o pastor Diogo Gonzaga da Silva, 34 anos, Paulo Guerra. O pastor tinha 5 bancas de cachorro quente e ontem à noite ele passou nas bancas, recolheu o dinheiro, fez o recolhimento do dinheiro e foi para casa. Os bandidos o seguiram. Quando chegou na frente da casa dele, lá no conjunto Manoa, lá mais precisamente na rua 33, os bandidos anunciaram o assalto. O pastor foi reagir ao assalto e acabou sendo atingido com 2 tiros. Logo após da entrada no pronto-socorro Platão Araújo, infelizmente o pastor não resistiu aos ferimentos e morreu nessa madrugada. Foi um latrocínio, Paulo Guerra, que culminou aí com a morte do pastor no bairro do Manoa. Foi na madrugada de hoje. Só para retificar, eu falei aqui filho do pastor, mas foi o pastor mesmo que morreu, né, Pellegrini? Foi o pastor mesmo que morreu, Paulo. Diogo Gonzaga da Silva. Ele tinha 34 anos. E os bandidos, Pellegrini, alguma pista? Os bandidos fugiram, Paulo. A polícia já está trabalhando no caso, já tem a SICOM da área, bem como a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, já trabalham na área, já sabem que as características da moto, de como eram esses homens e possivelmente ainda no dia de hoje esses bandidos serão localizados e presos. O corpo está ainda no IML? O corpo ainda no Instituto Médico Legal. Aliás, Paulo, chegou agora há pouco. Eu lembro que no começo da nossa edição do Jornal da Manhã nós falávamos de uma pessoa ferida a bala, que veio a óbito posteriormente. Nós não tínhamos detalhes, mas agora nós já temos aí as informações completas. Trata-se aí desse latrocínio que culminou na morte do pastor. Aquela briga em torno de um despacho lá na Avenida do Turismo, Pellegrini, como é que ficou? O pessoal foi para o pronto-socorro, já saiu? Paulo, saiu cada um em seu carro, né? Saíram, foram embora com aquela turma do deixa disso, amenizando a situação, mas não foi preciso, né, não foi necessária a chegada do SAMU. Cada um foi procurar cuidados por meios próprios. Alberto Pellegrini traz agora todos os últimos acontecimentos na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, e a gente vai começar com as notícias de pronto-socorro, começando pelo pronto-socorro Platão Araújo. 4 pessoas deram entrada vítimas de arma de fogo, 2 pessoas deram entrada vítimas de arma branca, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um outro homem levou várias pauladas pelo corpo. Aconteceu no bairro Novo Aleixo, ali na área do Mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho, quem mora no Novo Aleixo, ali no conjunto Amazonino Mendes, todo mundo é mutirão. E ele foi
cacetado, levou pauladas lá no glorioso bairro do Mutirão. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo. Foram 2 balaços. Ele está entre a vida e a morte. Está no Bico do Urubu, no pronto-socorro João Lúcio. Aliás, a vítima não era Boa Bisca, era um homem que já tem várias passagens pela polícia, foi alvejado a tiros e está entre a vida e a morte. Está no Bico do Urubu, no pronto-socorro João Lúcio. Há quem diga até que ele já matou gente. É um homem perigoso, que respira por aparelhos. Tá, vai ou não vai? No Gigante da zona leste da cidade. Olha a faca! Olha a faca, olha a morte! Um homem foi esfaqueado no bairro Zumbi dos Palmares. Uma faca de pão, aquela faca de serrinha, foi usada para esfaquear um homem que até o presente momento não foi identificado. Ele está internado em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro 28 de agosto. Movimentação também agitada no final de semana no pronto-socorro João Lúcio. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar, durante patrulhamento na área da zona norte da cidade, prendeu Pedro Ribeiro da Costa, 20 anos, e o Robson Freire da Silva, de 29. Os dois foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Armas apreendidas foram uma pistola calibre 20 e também uma pistola 380, caso registrado no 6º DIP. Grande ação da Polícia Militar. Está internado no pronto-socorro Platão Araújo um senhor de 62 anos de idade. Ele foi baleado com 3 tiros durante um assalto. Ele reagiu ao assalto e está internado. Ele está internado em estado grave, já fez cirurgia. Vamos esperar que tudo dê certo para ele, mas o fato é que ele foi aí uma vítima de uma tentativa de latrocínio. Por pouco ele não parte dessa para pior. O homem tem 62 anos, foi reagir a um assalto e acabou sendo baleado. Tiro nos testículos. Continua internado, tá numa maca de perna aberta. Um homem que levou um balaço nos testículos. Tudo aconteceu, o crime aconteceu na área ali da Compensa, ali da Vila Marinho. Atiraram no testículo da vítima e ele está internado ainda e está aí correndo risco de morte. Cachaçada entre 2 irmãos por pouco não acaba em tragédia. Paulo Guerra foi assim: 2 irmãos estavam bebendo dentro de casa, uma garrafa de cachaça para lá, outra garrafa de cachaça para ali. A conversa se desenvolvia, a cachaça estava sendo consumida. Lá pelas tantas, os 2 maninhos se desentenderam e um deles puxou uma chave de fenda e golpeou o irmão na cabeça e nas costas. O homem está internado em estado grave. O autor da chave de fenda, o autor do golpe da chave de fenda é o Jonathan dos Santos, 34 anos. Ele golpeou o próprio irmão durante uma cachaça, por causa de cachaça, né? Foi lá no bairro Novo Israel. Segundo as informações, Paulo Guerra, a briga deu-se por causa do último gole da cachaça. Os 2 dividiram aí, o gole foi mal dividido e por isso um pegou uma chave de fenda e golpeou o outro na cabeça. O Caim e Abel dos tempos modernos. Naquela época brigavam por inveja, lá no tempo da Bíblia.
agora estão brigando por causa de cachaça. Os irmãos se matando por causa de cachaça lá no bairro Novo Israel. Eles estavam lá tomando cachaça e tirando gosto com calabresa e jabá crua. Há quem diga que o efeito da cachaça é menor do que ficar chupando jabá. Um chupava e dava por outro chupar a mesma carne. Um chupava, aí aquela viagem da jabá para um lado para o outro, chega e escorria a baba. Um chupava e o outro chupava a jabá. Aí houve um desentendimento e o pedaço de jabá ficou lá como testemunha do crime. O cachaceiro Maxi dos Santos, de 36 anos, o cachaceiro covarde, o Max, espancou a esposa, bateu no enteado, um rapaz de 16 anos, e não satisfeito, ateou fogo na casa da família. Tudo aconteceu no bairro do Japim. A casa ficou completamente destruída. O Max dos Santos, de 36 anos, já foi preso. E o parente do Max, olha, não é pra dizer o nome dele, é pai de família. Max dos Santos, 36 anos, espancou a esposa, bateu no enteado e ateou fogo na casa. Ele é o novo Nero dos tempos modernos. Ele ateou fogo na própria casa. Alô, Max dos Santos, 36 anos, covarde, bateu na mulher, bateu no enteado e tocou fogo na casa. 4 bandidos armados assaltaram uma lanchonete e tocaram o terror. Os bandidos atacaram a lanchonete, apontaram a arma na cabeça do proprietário e aterrorizavam a clientela. Tudo aconteceu na Cidade Nova. O caso foi registrado no 27º DIP. As pessoas que estavam ali comendo x-salada, o que estava mais livre está comendo quicão por ali, todo mundo se divertindo, conversando, até a chegada dos bandidos, que chegaram de moto, chegaram armados, chegaram com violência, levaram a renda da lanchonete e aterrorizavam os clientes. Os moradores do bairro de São Francisco continuam sofrendo com a ação de bandidos. Os assaltos acontecem em plena luz do dia. Esses assaltos, os bandidos vêm apavorando quem mora e quem passa pelo local. Até crianças já foram ameaçadas durante esses assaltos. A polícia precisa tomar uma providência, a Secretaria de Segurança precisa dar uma resposta aos moradores do bairro de São Francisco. Lá na área, quem está fazendo graça são os bandidos. Bairro de São Francisco, ali por perto da loteria, descendo ali pro Cafundó. O negócio não está fácil. O bairro de São Francisco está dominado por bandidos. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mais uma morte no bairro de Santa Etelvina. A morte está morando naquela área. Praticamente toda semana nós temos morte no bairro de Santa Etelvina. E nesse final de semana não foi diferente. Um homem até o momento não identificado foi cruelmente, foi barbaramente assassinado com 4 balaços pelo corpo. Ele ainda agonizou por alguns momentos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte no bairro João Paulo. Um homem de 54 anos
foi assassinado quando fumava. Ele fumava um cigarro na frente de sua casa. Ele pitava um cigarrinho quando foi barbaramente assassinado. O homem que assassinou, o assassino fugiu após o crime em um carro modelo Siena de placa não identificada. O crime aconteceu em frente à casa da vítima. Morte na Indonésia. Um homem de 28 anos foi cruelmente assassinado na rua Indonésia, no bairro do Mauazinho. A vítima estava numa cadeira de embalo, ele se embalava na frente da casa, quando de repente apareceu um assassino. Ele chegou de moto e disparou 4 tiros no corpo da vítima, que morreu na hora. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, latrocínio no Manoa. O pastor Diego Gonzaga da Silva, de 34 anos, foi morto em um latrocínio ocorrido no bairro do Manoa, no conjunto Manoa, mais precisamente na rua 33, e tudo aconteceu assim. O pastor Diogo Gonzaga da Silva, após a celebração do culto, foi deixar a família em casa e logo depois foi fazer, né, o recolhimento da renda. O pastor tinha 5 carrinhos de venda de cachorro quente ali na área do Manoa. Ele foi buscar a renda, fez o recolhimento da renda e quando retornava para casa, quando chegou na frente da casa dele, 2 bandidos anunciaram um assalto. Eles estavam de moto e armados, anunciaram um assalto. O pastor resolveu reagir ao assalto e acabou sendo, infelizmente, assassinado na mão de bandidos. O pastor era pai de família, era um homem de bem, era um microempresário e é mais um pai de família que morre na mão de bandidos. Foi na rua 33, no conjunto Manoa. Os moradores do local estão revoltados, estão pedindo maior providência da Secretaria de Segurança, estão pedindo maior policiamento na área, porque o pastor Diogo Gonzaga da Silva, de 34 anos, é mais uma vítima da violência que toma conta da cidade, é mais uma vítima de latrocínio, é mais um pai de família que morre na mão de bandidos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e um resumo do final de semana em Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Às 16 horas, hora de Brasília, no próximo domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras decide o título do Campeonato Paulista diante do Corinthians. De acordo com o Clube Alviverde, 24 mil ingressos foram vendidos até amanhã deste domingo, mas os sócios torcedores já sofrem para comprar os bilhetes. O Palmeiras tem jogo amanhã pela Libertadores. Vai enfrentar o Aliança de Lima às 21 horas e 30 minutos no horário de Brasília, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. Em Belém, o terceiro clássico Remo e Paysandu terminou com mais uma vitória do Clube do Remo, 2-1. Após o clássico, a torcida do Papão fez um protesto contra os jogadores e o técnico da equipe. A renda do clássico foi uma das menores dos últimos tempos, um pouco mais de R$440 mil. No próximo e decisivo confronto, o Leão Azul joga pelo empate. O Grêmio saiu na frente do Brasil de Pelotas no final do Campeonato Gaúcho durante a tarde de ontem. Jogando em sua arena diante de mais de 32 mil torcedores, o time tricolor se aproveitou da vantagem numérica após a expulsão no fim do primeiro tempo para golear o Chavante por 4-0, com gols de Everton, 2, Alisson e Amiro,
todos anotados na segunda etapa. Bem perto de findar um jejum de 8 anos sem ganhar o torneio estadual, o Grêmio pode perder por 3 gols de diferença na partida de volta marcada para domingo às 16 horas no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas. O Atlético Mineiro saiu em vantagem sobre o Cruzeiro na primeira final do Campeonato Mineiro durante a tarde deste domingo. No estádio Independência, a equipe alvinegra foi eficiente nas jogadas de bola parada e conseguiu bater o arquirrival por 3-1. O segundo e decisivo confronto pela decisão do título estadual está marcado para as 16 horas no horário de Brasília do próximo domingo no estádio do Mineirão. Com o placar alcançado no Independência, o Atlético Mineiro pode perder por até 1 gol de diferença. O Cruzeiro, com melhor campanha, é campeão se vencer por 2 gols. A vitória por 3-2, mais uma vez no último minuto, deixou novamente os torcedores do Vasco eufóricos. Com a vantagem de 1 gol para o segundo jogo da final, a entrega foi o que os próprios jogadores vascaínos mais destacaram nas entrevistas depois do jogo. Para Iago Pikachu, ele não pode aceitar o rótulo de herói deste domingo, mesmo com os 2 gols marcados. Assim como na quinta-feira passada, a vitória do Vasco veio no último minuto. Dessa vez, o causador da euforia vascaína no estádio foi Andrés Rios. Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 8 às 16 horas, no horário de Brasília, no Maracanã. Antes, o Cruz Maltino vai até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida contra o time mineiro será na quarta-feira, às 21h45. Outros jogos pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Cearense jogaram ontem Ceará 0, Uniclinic 1. Floresta 1, Fortaleza 3. Pelo Pernambucano, decisão, Central 0, Náutico também 0. No Paranaense, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense por 1-0. No Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. No Baiano, Bahia 2, Vitória 1. Últimas notícias. A China anunciou nesta segunda-feira novas tarifas sobre 128 produtos americanos no valor de 3 bilhões de dólares, em resposta às taxas estabelecidas por Washington sobre as importações de aço e alumínio, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. A decisão chinesa tomada pela Comissão Governamental responsável pelos direitos aduaneiros afeta diversos produtos, como frutas, carne de porco e resíduos de alumínio, informou a mídia estatal. O candidato governista do Partido Ação Cidadã, Carlos Alvarado, venceu ontem o segundo turno das eleições presidenciais na Costa Rica, com apoio de 60,66% dos eleitores, após a apuração de 90,62% das mesas de votação. A facção islamita Exército do Islã e a Rússia, aliada do governo da Síria, alcançaram um acordo para retirar os combatentes desse grupo rebelde, suas famílias e outros civis da cidade de Douma, a principal da região de Ghouta Oriental, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Segundo o pacto, os rebeldes, suas famílias e os civis serão retirados da última cidade que resta nas mãos da oposição armada em Ghouta Oriental e levados para o nordeste da província de Alepo, no norte da Síria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que não haverá um acordo sobre a legalização do status de imigrantes jovens conhecidos como Dreamers, os sonhadores, declarando que a fronteira Estados Unidos-México está se tornando mais perigosa. A declaração foi feita pelo presidente no Twitter. A Marcha do Retorno, manifestação contrária à ocupação israelense, aumenta a tensão na faixa de Gaza. Um confronto deixou 17 palestinos mortos e mais de 1.100 feridos na sexta-feira. No domingo, Israel rejeitou pedidos internacionais de investigação. A Rússia deu o troco na expulsão de seus diplomatas por vários países e fez o mesmo com funcionários de embaixada em Moscou. O Ocidente acusa os russos pelo envenenamento de um ex-espião na Grã-Bretanha, mas o governo Putin nega. O Ocidente está acusando os russos pelo envenenamento e a estação espacial chinesa Tiangong-1 retornou à atmosfera terrestre neste domingo e se desintegrou sobre o Pacífico Sul, informou a agência espacial chinesa. De acordo com a agência de engenharia espacial tripulada da China, a nave entrou na atmosfera destruída pela região entre o centro e o sul do Oceano Pacífico. Ainda não há informações se fragmentos chegaram ao solo. A agência chegou a falar a entrada na atmosfera teria sido próximo à costa de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas a informação foi atualizada. Desocupada desde 2013, os chineses perderam o contato com a Tiangong-1 em 2016 e não se sabia o local certo de onde a aeronave iria cair. A Tiangong-1 faz parte do ambicioso programa espacial da China e era o protótipo para uma estação tripulada que tem previsão para ser lançada em 2022. Um ataque do grupo islamita Boko Haram em Maiduguri,
A maior cidade do nordeste da Nigéria deixou 18 mortos e 84 feridos. Ontem à noite anunciou hoje a Agência Local de Gestão de Emergência. A vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai, deixou nesta segunda-feira o Paquistão após uma visita de 4 dias repleta de emoção e retornou para o Reino Unido, onde mora há 5 anos com a sua família. Malala Yousafzai e sua família partiram de Islamabad para retornar à sua casa, afirmou o governo paquistanês. A informação foi confirmada por uma fonte do aeroporto de Islamabad. Malala fez uma viagem surpresa ao Paquistão na última quinta-feira, mais de 5 anos depois de ter sido ferida em um atentado talibã. 6:44. Entre os mais de 8 milhões de alunos matriculados em universidades brasileiras, 488 têm o transtorno do espectro autista. Desses 212 estão em instituições de ensino públicas e 276 em privadas. Os alunos de universidades brasileiras com TEA, 255 deles têm sintomas do chamado autismo clássico, que costuma ser diagnosticado por volta dos 3 anos de idade. O Congresso Nacional vai se reunir hoje amanhã para analisar os 16 vetos presidenciais que estão na pauta conjunta de deputados e senadores. De acordo com o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, os parlamentares devem se concentrar na análise de 2 projetos que causam impacto econômico aos cofres públicos, o que trata do refis das micro e pequenas empresas e o do Fundo Rural. Embora tenha vetado integralmente o projeto de lei que institui o refinanciamento dos débitos de micro e pequenos empresários, o presidente Michel Temer já se comprometeu com a derrubada do próprio veto. O alongamento das dívidas foi aprovado em dezembro pela Câmara e pelo Senado, mas foi vetado após argumentos da equipe econômica de que as empresas beneficiadas já têm um regime tributário diferenciado, que é o Simples Nacional. Entramos no mês de abril com os remédios custando mais caro 2,84%. O aumento foi autorizado pelo governo federal em resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Os estudantes que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio Enem em 2018 e quiserem pedir isenção da taxa de inscrição devem ficar atentos. Neste ano, a solicitação de isenção será feita entre hoje e o próximo dia 11, ou seja, antes do período de inscrição que começa em maio. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo endereço do site do Enem. Serão isentos os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública, ou que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública, ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Também tem isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Neste ano também são isentos os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, do ano passado, que tenham atingido a nota mínima do exame. 6:47. Imigrantes venezuelanos que vivem na Praça Simão Bolívar, em Boa Vista, estão sendo cadastrados. O local foi isolado com tapumes e agora tem a entrada e saída controlada 24 horas por dia por agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo Ângelo Sandoval, liderança entre os venezuelanos, não é mais permitido que novos moradores se instalem naquela praça. Hoje o local tem cerca de 600 moradores e um dos principais pontos de aglomeração de venezuelanos recém-chegados ao país. O Tribunal Superior Eleitoral informou que eleitores transexuais e travestis têm o prazo de 3 de abril a 9 de maio para solicitarem a inclusão de seu nome social no título de eleitor e no caderno de votação das eleições 2018 e para atualizarem sua identidade de gênero no cadastro eleitoral. O tribunal lembrou que nome social é aquele que designa o nome pelo qual o transexual ou travesti é socialmente reconhecido. Já a identidade de gênero estabelece com que gênero masculino ou feminino a pessoa se identifica. Sérgio Cabral fez mais de 2.000 voos particulares em helicópteros do estado, diz o Ministério Público. O levantamento mostra que o ex-governador do Rio de Janeiro fez uso público de aeronaves para deslocamentos particulares e deixou conta de 20 milhões de reais. A semana começa com mudanças na esplanada dos ministérios. Tomam posse hoje os novos ministros da Saúde e dos Transportes, após a saída dos antigos titulares para disputar as eleições de outubro. Temer dará posse às 10:30 da manhã. Os novos ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira,
da Saúde, Gilberto Occhi, e ao novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Outra mudança será no Ministério do Planejamento. O ministro Diogo Oliveira vai para o BNDES. O ato de filiação do ministro Henrique Meirelles ao MDB, nesta terça-feira, às 11 horas, terá a participação do presidente Michel Temer. O presidente vai assinar o documento que formaliza o ingresso do ministro no partido. No mesmo dia deverão ser anunciados os nomes que vão compor a nova equipe econômica. No Ministério da Fazenda vai assumir o secretário-geral, Eduardo Guardia. Para substituir Diogo Oliveira, que vai assumir a presidência do BNDES, deverá ser indicado o ministro do Planejamento, secretário do Acompanhamento Econômico da Fazenda, Mansueto Almeida. Outro nome praticamente certo, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, deverá ser o substituto de Fernando Bezerra Coelho, que deixa o cargo para concorrer a um mandato de deputado federal pelo estado do Pernambuco. 6:49. Em despacho deste domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou que os 3 sócios do Grupo Libra, que estão no exterior, se apresentem às autoridades policiais assim que desembarcarem no Brasil para prestarem depoimento. Os 3 sócios, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba, Afonso Gonçalo Borges Torrealba, tiveram a prisão decretada na última quinta-feira pelo ministro, mas estavam no exterior. Por isso não chegaram a ser presos e, consequentemente, ainda não foram ouvidos. O ministro também afirmou no documento que, após os depoimentos dos 3, ele ouvirá a Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade ou não da decretação de prisão temporária. Câmara e Senado têm agenda cheia com projetos de segurança, instalação de comissões e reunião do Conselho de Ética esta semana. As sessões que normalmente acontecem na terça e quinta-feira já começam hoje, para compensar a semana passada de pouca produtividade por causa do feriado de Páscoa. Líderes partidários avaliam, no entanto, que o fim da janela partidária, a repercussão da prisão de Amigos de Temer e julgamento de Lula no STF podem afetar o andamento dos trabalhos na Câmara e no Senado. O ministro também afirmou no documento que, após os depoimentos dos 3, ele ouvirá a Procuradoria-Geral da República sobre as necessidades ou não da decretação de prisão temporária. Representantes dos Ministérios Públicos e da Magistratura de todo o país entregam um abaixo-assinados pela defesa e a prisão após segunda instância aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, antevéspera do julgamento do habeas corpus preventivo solicitado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista foi condenado a 12 anos e 1 mês no caso Triplex, o Guarujá, alvo da Operação Lava Jato. Mais de 4.000 promotores, procuradores e juízes assinaram o documento. Esta é a maior ofensiva de juristas pela execução de pena após segunda instância. Entre os signatários está o procurador Daltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa de Curitiba do Ministério Público Federal. 6:51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Por R$349,80 é possível comprar 2.000 likes e 10.000 seguidores. Folha de São Paulo. Testemunhas dizem ter sido dispensados pela PM após morte de Marielle. O Estado de São Paulo. Deltan Dallagnol faz jejum e oração para ver Lula preso. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Diogo Oliveira assume o BNDES. Esteves Colnago vai para o planejamento. O valor econômico. Facebook pode sofrer multas milionárias devido à crise de dados. Estado de Minas. Investigados que estão no exterior deverão se apresentar à Polícia Federal no desembarque. Jornal do Comércio no Recife. Garota de 11 anos transforma becos de comunidade carente em salas de aula. Fortaleza, Diário do Nordeste. Homem assassinado a tiros dentro de igreja em bairro de Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Motorista de ônibus é flagrado no bafômetro e passageiros têm de aguardar outro condutor na BR-101. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Difusor.